O que vocês precisam entender? O cabelo, para você conseguir alisar, ele precisa passar por uma reação química dentro do fio. E como é que acontece essa reação química? Através da tua preparação. Vamos lá, o que é entregar um liso perfeito, um liso mais que perfeito? É você fazer um loiro sem amarelamento, é você conseguir fazer um cabelo com coloração sem desbotamento, é você conseguir fazer um alisamento em cabelo afro, cabelo resistente na primeira aplicação com o produto que você tem no seu salão. Isso é fazer um alisamento mais que perfeito. E, além do liso, entregar lisos saudáveis. Esse é o nosso dever como cabeleireira aí, que faz alisamento e que promete isso para sua cliente. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar aí como você conseguir pranchar menos vezes um cabelo. Qual será o segredo? Como nós temos a reação química no fio? Nós temos a reação química através da preparação de um cabelo. Nós chamamos aí química alisamento definitivos ácidos e, pela lógica, todos nós sabemos que esse alisamento ele tem o seu tempo de pausa. Vamos falar aqui. Como que eu consigo a reação dentro do cabelo? A reação química. Reação química. Primeiro ponto para você entender como você pranchar menos vezes um cabelo. Muitas alunas não, todas as alunas, elas prancham poucas vezes. E eu trouxe essa aula para vocês por quê? Porque tem cabeleireiras que prancham sim 15, 20 vezes a mecha do cabelo. E isso aí, você pode dizer assim, mas eu consigo alisar. Mas você está entregando liso destruído. E essa tua cliente, que você prancha muitas vezes aí uma mecha de cabelo, logo ela some do salão. Logo ela chega para você e diz assim, eu vou deixar voltar meu cabelo, os cachos aí, vou deixar voltar a forma natural e eu quero parar de fazer botox, selagem. É ou não é isso que acontece? É porque eu sou cabeleireira há mais de 30 anos. E lá no começo, quando eu comecei a fazer progressiva, várias clientes, eu vou deixar voltar a forma natural, vou fazer alisamento. Por quê? Porque as pontas vai afinando, cabelo vai quebrando, então você acaba entregando um liso destruído para a tua cliente. Pode até alisar, mas o liso é destruído. Então, qual é o segredo de você entregar um alisamento saudável? É quando você prancha menos vezes esse cabelo. E eu sei que muitas cabeleireiras vão dizer assim, mas se eu pranchar poucas vezes, eu não consigo alisar. Eu não consigo alisar. Só que você tem que entender, o que vocês precisam entender? O cabelo, para você conseguir alisar, ele precisa passar por uma reação química dentro do fio. E como é que acontece essa reação química? Através da tua preparação. Sem uma preparação correta aí para cada tipo de cabelo. Cada tipo de cabelo tem a sua preparação. É como eu sempre digo para vocês, um cabelo é diferente do outro. Cada cabelo tem a sua particularidade. Por isso, você não pode usar o rótulo de produto para todos os tipos de cabelo, assim como você não vai usar a mesma preparação. É óbvio, porque um cabelo é diferente do outro. Para que aconteça essa reação química dentro do fio do cabelo, olha só, o fiozinho, as ligações aqui, as pontes de sulfeto, as químicas
ADA, alisamento definitivo ácido. Por que eu chamo alisamento definitivo ácido? Porque eu consigo fazer um alisamento definitivo, sim. E o que é esse alisamento definitivo? Quando essa minha cliente voltar, eu vou fazer somente a parte crescida. Eu consigo fazer na primeira aplicação usando qualquer produto. Isso é ser uma especialista em alisamento. Conseguir alisar qualquer tipo de cabelo na primeira aplicação e usando qualquer produto, o produto que você tem aí no teu salão. Então, para que aconteça essa reação química, eu preciso o amolecimento desse fio, dessas ligações aqui de sulfeto, que são as ligações mais fortes do fio. E eu só vou conseguir ter essa reação química dentro do fio se eu, olha só, se eu fazer a preparação correta. Se eu não fizer a preparação, o produto não consegue ser sugado para dentro. Não consegue ser sugado para dentro, é onde eu não consigo esse amolecimento. Aí muitas cabeleireiras focam em prancha, 20 vezes cada mecha, 15 vezes cada mecha de cabelo. Essa aqui é uma pesquisa lá na USP, da Cibele Bastos, tá? Pranchas e chapinhas causam danos à estrutura capilar. Aqui ela fez essa pesquisa e é para todos os equipamentos que geram calor, todos, desde secador aí, todos os equipamentos que geram calor. Olha só, estudo revela os danos que secadores e pranchas e modeladores, aqueles babyliss de fazer cachinhos aí, causam aos cabelos. E testa alguns produtos disponíveis no mercado que oferecem proteção aos fios. O chamado cabelo afro é o mais sensível às altas temperaturas. Por isso, cabelo afro, ao mesmo tempo que ele é resistente, ele também é mais ressecado. Por isso ele quebra mais fácil e a cabeleireira precisa ter domínio para fazer cabelo afro. Porque o cabelo afro, quem faz alisamento, sabe perfeitamente que o cabelo afro é ressecado, porque a oleosidade do couro cabeludo, ela tem dificuldade de ir para o comprimento e pontas. Por que isso? Porque o afro, ele tem o seu formato em zigue-zague. Ele não é ondulado, ele não é cacheadinho. E por conta do seu formato em zigue-zague, a oleosidade não consegue ir para a extensão do fio, é onde torna o fio ressecado. E ao mesmo tempo ele é mais resistente. Aí a cabeleireira foca em prancha na hora de alisar um cabelo ressecado e por isso que ele é um dos cabelos que mais tem reclamações aí, ou que não alisa, ou quebra depois de fazer um alisamento. Então, olha só, o chamado cabelo afro é o mais sensível às altas temperaturas, mas os prejuízos por estes equipamentos aí térmicos atingem todos os tipos de cabelos, não é só o afro. Essa aqui já é uma pesquisa, olha só, uma reportagem lá da Veja lá. Pesquisa da USP descobriu que todos os tipos de cabelo têm a estrutura interna e externa dos fios prejudicada pelas altas temperaturas do equipamento. Meninas, isso é pesquisa, tem várias e várias pesquisas onde fala sobre o que a prancha causa aos cabelos. Segundo a Cibele Lima, pesquisadora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas responsável pela análise, quando o equipamento atinge temperaturas acima de 236 graus Celsius, tá? O cabelo sofre pela perda estrutural das proteínas, em um processo chamado desnaturação. Acima de 250 graus, os danos são irreversíveis. O calor desnatura a queratina helicoidal. Olha só. Então, as pesquisas estão aí. Não vê quem não quer. Comprovado que a prancha causa danos no fio.
Aí muitas cabeleireiras se prendem a quê? A prancha que mais aquece, a prancha que mais esquenta, a prancha mais potente. E ela não tem domínio desse calor. O que esse calor causa nos cabelos? Aí não consegue fidelizar a cliente, porque essa cliente logo era para de fazer o alisamento. Nós conseguimos conquistar a nossa cliente pelo cabelo saudável. Uma cliente saudável é uma cliente fixa que você vai ter para toda a vida, porque o cabelo liso ele é mais fácil de cuidar. Com certeza o cabelo liso é mais fácil de cuidar. Mas por que tem clientes que você consegue fazer 3 alisamentos, essa cliente some do salão? Tem clientes que você consegue fazer 4 alisamentos, 5 durante 2 anos e de repente essa cliente some, você não fideliza essa cliente, porque ela não está satisfeita com o resultado. E um dos pontos é a temperatura da prancha, sim, é lisos destruído em vez de entregar os alisamentos saudáveis. Então, olha esse cabelo que eu trouxe aqui para vocês. Um cabelo afro, esse cabelo, podem ver que ele é um cabelo sem forma. É considerado um cabelo afro. Quantas vezes essa aluna pranchou esse cabelo? Vocês acham que foi 15, que foi 20 vezes? Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Por quê? Porque ela entende como e quais são as etapas do alisamento. E uma das etapas importantes é você fazer com que o cabelo, primeiro de tudo, tenha reação química dentro do fio. Não adianta esse cabelo, você, na hora de fixar a nova forma desse fio, seja botox, selagem, progressiva, você pranchar 20 vezes. Se não teve a reação química no fio, você não vai conseguir alisar. E quando consegue alisar, você entrega o liso destruído ou o cabelo liso não tem duração. Então, um dos pontos para você pranchar poucas vezes é você entender que esse cabelo precisa dessa reação química, precisa desse amolecimento das ligações mais fortes do fio. Portanto, é a lógica. Por que progressiva, botox, selagem, tudo que é sem formol tem o tempo de pausa? Para o produto ser sugado para dentro e acontecer essa reação química aqui, amolecer essas ligações de sulfeto. Se eu não consigo, se eu tenho o quê? Eu tenho barreiras aqui de derivados de petróleo, que cria aquela película no fio. Eu tenho metais halogênios aqui, ó, que o meu cabelo fica o quê? Um cabelo destruído, um cabelo quando ele tem metais, aí eu passo o produto em cima de um cabelo que já está destruído. Já está destruído por conta dos metais e também ele tem a dificuldade de entrar aqui dentro por conta dos derivados de petróleo. Então, às vezes, você deixa o teu tempo de pausa e mesmo assim não consegue alisar. Qual foi o tipo de preparação que você fez para aquele cabelo? Olha essa tabela aqui que eu trouxe para vocês. A famosa prancha aí em Fahrenheit. Tem cabeleireira que compra aquela prancha que mais aquece, mas ainda não se deu conta que quando falamos em 480 graus, deixa eu deixar mais pequeno aqui. Olha só. Quando nós falamos aí em 480 graus Fahrenheit, quantos graus você está passando? Qual é a temperatura dessa prancha? 250 graus Celsius. Não existe prancha mais quente que isso. Aí tem cabeleireira, olha, eu estou ensinando vocês aqui e ao mesmo tempo estou puxando a orelha, porque aí tem cabeleireira que diz assim, eu quero aquela prancha que aquece 480 graus. Gente, o cabelo derrete. O máximo da prancha é 250 graus Celsius. Você comprou em Fahrenheit, que é lá nos Estados Unidos. Então, essa prancha que mais aquece, ela é sempre em Fahrenheit.
que equivale a 250 graus Celsius, que é o máximo das pranchas. 410 graus Fahrenheit. Olha essa tabelinha aí. Então, quem tem caneta aí, marca aí. 410 graus equivale a quanto? 210 graus Celsius. E olha só, gente, toda prancha tem o botãozinho para você regular. Se aquele cabelo precisa de mais temperatura, se aquele cabelo precisa de menos temperatura. Hoje em dia não existe mais prancha de 160 graus Celsius. É 200 graus, geralmente. Olha só, 375 graus Fahrenheit equivale a quanto? 190 graus Celsius. E vocês viram aquela pesquisa que eu trouxe? Que você usando 250 graus Celsius, os danos são irreversíveis. Irreversíveis ao fio de cabelo. Causa uma denaturação na fibra capilar, tanto interna como externa. Aí você não sabe por que o cabelo afina, por que o cabelo quebra depois de um tempo, por que aquele cabelo ficou sem brilho. Então, são etapas que você faz no teu alisamento erradas e bem erradas. Então, olha só, o que é responsável pelo teu alisamento? É a prancha? É o equipamento? Não é. Não é porque você vai ter que ajustar esse equipamento. Aquele botãozinho que tem na prancha, você tem que estar sempre ajustando. Então, quer dizer que eu consigo alisar o cabelo com qualquer prancha. Porque, gente, é muito difícil eu usar essa temperatura no cabelo. É muito difícil. Então, você sempre tem que ajustar a temperatura. Então, a prancha mais cara garante o alisamento? Não. O que garante o teu alisamento? É o método, é o conhecimento. Presta atenção aqui. Nós temos a espessura do fio. Espessura do fio. Isso você vai saber quando você está fazendo o raio-x do cabelo. É uma dos pontos aí do raio-x capilar que eu sempre falo para vocês aí. Qual é a espessura desse cabelo? Qual é a espessura do fio? Aí eu tenho temperatura, eu tenho número de passadas, nós temos espessura da mecha e nós temos também a velocidade. Se eu tenho aqui, presta atenção aqui, se eu tenho um cabelo fino, e aqui eu também preciso me atentar ao grau de erosão desse cabelo, Se eu tenho um cabelo fino, a temperatura, eu vou usar menos temperatura. Se eu tenho um cabelo resistente, se eu tenho um cabelo grosso, eu vou usar mais temperatura. Número de passadas no cabelo fino, com certeza eu vou passar menos vezes. Espessura da mecha, se é um cabelo fino, a espessura pode ser mais grossa. Velocidade, cabelo fino, rápido, mais velocidade. Porque o cabelo já é fino, aí eu vou pranchar naquela velocidade. Pouca velocidade, o que acontece? Eu queimo o cabelo. Vai passar uma camisa aí com ferro, dependendo do tecido, bem devagar, você não vai queimar o tecido? A roupa? Você vai queimar. Mesma coisa o cabelo. Cabelo fino, velocidade devagar, vou acabar queimando. Então, todos esses pontos, um cabelo resistente, eu vou usar mais temperatura, número de passadas, mais número de passadas, espessura da mecha, mais fina, mais fininha, tá? E a velocidade, menos velocidade. Então, são pontos, 4 pontos da prancha, 4 pontos, que eu vou o quê?
Eu alterno conforme a espessura do fio e conforme o grau de erosão desse cabelo. Cabelo loiro, você vai diminuir a temperatura. Você vai diminuir o número de passadas. A velocidade vai ser mais rápida. Então, a cabeleireira precisa se atentar. E isso é para botox, selagem progressiva, seja o nome que você for, que você dá aí para o teu equipamento. Então, você provavelmente aí, você acha que é a chapa que faz alisar. Mas anota aí, a chapa destrói o cabelo, afina o cabelo, causa desbotamento no cabelo também. Então, tem cabelo aí, tem cabeleireira aí, se perdendo aí, achando que é a prancha que alisa. Tanto não é prancha, que eu sei que tem cabeleireira aqui que prancha 20, 30 vezes, eu já ouvi falar até em 50 vezes uma mecha e não consegue alisar. É a maior prova que a prancha não garante o alisamento. O que garante o alisamento? As 5 etapas do liso feitas na ordem correta e na ordem certa, conforme o cabelo que você está fazendo. Então, gente, dito tudo isso, quem corre atrás da prancha aí, quem se compromete cartão, vendedor aí, com vendedor que compra prancha para pagar por semana, quero a prancha mais cara, é a prancha que mais aquece, mesmo assim não consegue alisar. É a mesma coisa que um carro. Um carro atinge 250 quilômetros aí por hora. E você vai dirigir nessa velocidade? Mesma coisa a prancha. A prancha aquece até 250 graus Celsius, aquece até 480 graus Fahrenheit, e você precisa usar aquela temperatura, seja a prancha que for, até mesmo aquelas azul, Babyliss, as mais antigas. Você não precisa usar naquela temperatura que está lá. Você vai precisar alternar conforme o cabelo que você vai trabalhar. 90% do alisamento acontece antes de você pranchar. Por isso que eu digo que a prancha é apenas o acabamento do teu liso. A prancha é apenas o acabamento. Se você teve reação no cabelo, se esse cabelo amoleceu, se você entrou com a técnica da escovação. Por que técnica da escovação? Quando que eu tenho o meu ponto de alisamento, maior ponto de alisamento, o auge do alisamento, quando eu ponho calor nesse cabelo. Quando eu ponho calor no cabelo, o produto, os alisamentos definitivos ácidos, eles param de agir. Quando eu ponho calor. Por isso você precisa fazer sim, precisa fazer a técnica da escovação correta. Por que a técnica da escovação correta? Porque você pode causar quebra e queda. E é pela escovação que você fornece o brilho para o cabelo, que você dá brilho a esse cabelo. Pela escovação. Então, quando eu digo que 90% do alisamento acontece antes da prancha, gente, com certeza. Se eu tive a reação do fio, do produto dentro do fio, se eu fiz a técnica da escovação correta, e olha só, muitas cabeleireiras conseguem alisar o cabelo até sem prancha. Até sem prancha. Então, a prancha é um acabamento do teu liso. A prancha é o quê? 10% do teu alisamento. Mas muitas cabeleireiras focam em prancha. Focam achando que o quê? Que é a prancha que vai alisar. Sem reação do produto dentro das ligações químicas, você pode morrer de pranchar. Que você só vai destruir o cabelo. E quando você consegue, cabeleireiras que prancham 15, 20 vezes uma mecha, está entregando o liso destruído. Destruído. Então, você precisa se atentar a isso aí. Se você comprou a prancha mais cara, a mais potente, achando que isso vai trazer resultados aí, lamento te dizer, mas você gastou dinheiro à toa. O liso vai depender de uma sequência de etapas, feitas na ordem certa, que são os 5 pilares do alisamento. Raio-X capilar conforma o cabelo. Por que conforma o cabelo?
Olha só, um dos pontos do raio-x. Como é que eu vou saber como que eu vou pranchar esse cabelo? Sabendo a espessura do fio e o grau de erosão para cada cabelo. Então, tem cabeleireiras. Olha só, Gisele, eu faço botox sem prancha e consigo. Exatamente. Exatamente. Tem cabeleireira que alisa cabelo sem prancha. Sem prancha. Sem prancha. Então, muitas cabeleireiras se preocupam aí com equipamentos. E o que te traz resultado? É o teu método, é o teu conhecimento. Isso ninguém tira de você. Isso ninguém tira. Você aprender a alisar um cabelo, entregar o resultado mais que perfeito e ter lucro com o alisamento, porque não adianta só faturar, gente, você precisa ter lucro. Lucro, e como é que você tem lucro? Entregando resultados mais que perfeito para a cliente. E essa cliente fazer propaganda de você. Porque um cabelo que você refaça, um cabelo que você erra, essa cliente espalha para 10 amigas, é aquela continha que eu sempre faço, básica, eu sempre faço porque é a realidade, e vocês também vão concordar comigo que é a realidade. Um cabelo que você erre, essa cliente espalha para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu passo só 10, gente. Só 10, mas pode acreditar que é mais. E cada amiga dela passa para mais. Então, o teu nome cai na boca do povo. E você não pode deixar isso acontecer. Principalmente cabeleireiras iniciantes que estão fazendo o nome. Se você quer ser bem conhecida, se você quer ser bem falada na tua cidade, na tua região, você não pode refazer alisamento. E como é que você faz isso? Entendendo da química, não seguindo o rótulo, não indo atrás de passo a passo com vendedor, com marcas de produtos, em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, que você só vai repetir o que te ensinam. Você tem que entender como que a química acontece. Aí sim, você será uma especialista em alisamentos, que é muito importante aí para você conseguir ter lucro com alisamentos.